falei errado de repente, assim, né? Uma mulher falando de ZF2, mas estamos aqui. Bom, o nome da minha palestra é Criando API REST no Zend Framework 2. Não sei quantos de vocês trabalham com o ZF. Se vocês já fizeram isso, vou mostrar de um jeito bem simples. Depois vocês vão conseguir baixar o slide. Então, tem as instruções de como instalar, dos métodos. Está bem simples, o mais simples possível aqui. Bom, eu sou Juscelin Cabreira, né? Eu sou formada em sistemas de informação. Tenho uns 8 anos que eu desenvolvo PHP. Eu trabalho... Acabei de tirar a certificação ZCPE de PHP, versão 5.5. Eu trabalho na For Linux, e lá eu trabalho como desenvolvedora e também trabalho como instrutora, ministrando treinamento, que é isso que a gente faz. Inclusive, falando um pouquinho da For Linux, nós somos uma empresa de consultoria e treinamento. Nós tanto ministramos treinamento lá na For Linux, como, eventualmente, a gente sai para outros lugares para ministrar em company. O que a gente tem como padrão aí de qualidade? É você ter um instrutor que tenha vivência. Às vezes, a pessoa só ministra a aula e, de repente, já está um pouquinho defasado no mercado, já faz tempo que não trabalha na área. Isso é um pouco chato, né? Mas, lá na For Linux, todo mundo que ministra curso trabalha na área, tanto os cursos de Linux, como os cursos de Postgres, como os de PHP também. Então, de dia, eu desenvolvo, faço parte de um projeto que eu vou comentar daqui a pouquinho, e ministro treinamento de PHP. Nos cursos a gente tem essa ideia de transmitir para o aluno a vivência, justamente porque a gente faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tenta demonstrar cenários reais para que ele esteja bem preparado para o que o mercado está procurando. Okay? Não é aquela coisa abstrata de você estudar alguma coisa, fazer um curso e não saber como utilizar, como aplicar. Ok? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no site da ForLinux, forlinux.com.br, 4Linux, e também no forshot.com.br, que, não sei, já aconteceu comigo de, poxa, eu preciso estudar um framework. E aí você fica procurando o curso, que é caríssimo, muitas vezes. Às vezes a gente vai bancar do nosso próprio bolso. E fazer um curso um pouco mais longo, que é mais caro, e às vezes nem é aquilo que você procurava. Então, a gente tem os cursos rápidos, inclusive, assim, tanto para vocês darem uma olhada se tem algum curso que agrada a vocês podem também propor curso, ou então, se algum de vocês tem vontade de ministrar um curso lá, de se candidatar, propor uma palestra não, um shot, um curso rápido para ministrar lá, ok? Esse é o projeto que eu trabalho, é uma startup que a gente vai lançar em agosto. Então, se vocês são experts aí em algum assunto, entrem lá no site da Folha, vai ter informações sobre a nossa startup, ok? Vocês receberam as filipetas, né? Vocês preencheram. No final da palestra, a gente vai sortear 2 cursos de PHP. É o primeiro curso da nossa formação de PHP, o 4500. E a gente vai sortear um elefante. Bom, e vamos à palestra. Né? Como criar uma aplicação REST no Zend Framework 2? Bom, o que a gente vai falar de tópico? Né? Os conceitos de API, Web Service REST, ZF2, aí vamos falar sobre o Abstract RESTful Controller, algumas boas práticas e como nós lá da For Linux que temos aplicação
em REST, rodando em ZF2, como que a gente solucionou alguns problemas que a gente encontrou, ok? Bom, primeiro, o que é a API, né? Ele é um acrônimo, significa Interface de Programação de Aplicações. Então, o que é isso? O que é uma API? Uma aplicação, um sistema desenvolvido para ser integrado com outros sistemas. A principal palavra-chave disso é integração. Então, a gente fica ouvindo aí API do Facebook, API do Twitter, API do Correio, API do Google Maps. Puxa, o que é a API? A API é um sistema que foi criado para ser integrável, para se comunicar com outros sistemas. O que é interessante de uma API? Às vezes já aconteceu com... Bom, acredito que vocês são desenvolvedores, ou quem não é, tem alguma vontade de ser. Já aconteceu de ter aplicações de diferentes plataformas da empresa e precisa se conversar. Então, o que acontece na maioria das vezes? Acaba mudando uma aplicação todinha para aquela outra linguagem, para que elas se conversem. Então, às vezes é alguma pequena fatia do sistema que precisaria se conectar, então você usa uma API, cria uma API para eles se conversarem. Por quê? A API vai ser numa linguagem multiplataforma. Ele vai se comunicar tanto num sistema PHP, num sistema Java, num sistema .NET, enfim, ele vai conseguir se conversar, ok? E é o que a gente fala de um sistema desenvolvido com arquitetura orientada a serviço. E o que é um web service? Um web service é quando a API ela é feita para ser usada na web. Ela vai trafegar pela web, usando aí os padrões de web. Um exemplo do Correio, eu acho que quase todo programador, alguma vez na vida, já precisou validar CEP e provavelmente se deu com isso. Tem uma API, tem um web service do Correio, que é justamente para isso. Aí o seu sistema está rodando uma linguagem X e você consegue conversar com o sistema do Correio para você coletar lá, passar o CEP e ele retornar o endereço, então validar se está certo, se está errado. Ok? Isso é um web service muito, muito comum. E tem o conceito de REST, que é uma API que vai usar os padrões HTTP, de protocolo, e vai trocar informações, na maioria das vezes, ou com XML ou com JSON. E um sistema web service que usa REST, a gente chama ele um sistema RESTful. Né? Só comentar. Bom, primeiro, deixa eu mostrar essa imagenzinha. Então, a nossa aplicação, o que acontece? Uma aplicação REST, ela recebe requisições HTTP, que pode ser de um sistema de outra linguagem que a minha, e responde também no padrão HTTP de um jeito que aquele sistema vai conseguir ler. Na maioria das vezes é em JSON. Quando isso começou, era muito comum usar XML. Hoje em dia já é o inverso. O JSON aqui está mandando aí na parada. Por quê? Porque o JSON ele é mais leve. Ele é mais, além de ser mais simples, ele é mais leve, ele trafega pela rede mais rápido mesmo. Então, quando você está aí lidando com uma aplicação que um aplicativo, é legal ter isso em JSON, por quê? Às vezes a conexão não vai ser muito rápida, não vai ser muito eficaz, para que funcione tudo direitinho, a requisição, a resposta, chegue lá. Então, o JSON ele é mais rápido que o XML. E, para tratar o XML, provavelmente você vai usar alguma biblioteca. E com o JSON é bem mais tranquilo. E aqui está um exemplo. Se vocês forem lá no navegador e digitar isso daí, é essa a resposta que vocês vão ter. O que é isso? Isso é um JSON, que tem a resposta, eu passei como requisição no endereço, uma requisição via GET, o endereço aqui da PUC, Avenida Ipiranga, passei o número, e ele me retornou em JSON todas as informações que conferem com aquela
requisição que eu fiz. Então, eu requisitei através do método GET e obtive uma resposta. Então, isso é muito fácil de integrar no meu sistema. Às vezes, a gente fala assim, puxa, desenvolve um site que precisa se integrar lá com o Google Maps. Puxa, como que eu vou fazer isso? É bem tranquilo, é bem simples. Ok? E tem outros mais exemplos que vocês vão encontrar aí na web. O que acontece sempre, nesses casos dos sistemas mais famosos aí que a gente vê, eles têm uma documentação. Então, o importante também lembrar da gente ter uma aplicação REST é que uma documentação REST, sem documentação, ninguém vai saber conversar com ela. Então, preciso integrar o Facebook lá no meu site. Então, entra lá na documentação, você vai ver como que é o jeito de fazer requisição, como que vai ser o tipo de resposta. Muitas vezes, você tem, inclusive, ter uma autenticação. Beleza, você consegue usar a minha API, mas você vai ter que estar autenticado, tem que passar via token, mas não é livre assim. O Google Maps está aberto, mas tem casos que não, mas tem tudo na documentação. Então, quando a gente construir uma API, é interessante a gente documentar isso também. E, quando a gente quiser usar, consultar. Falando de HTTP, tem aí os principais métodos, post, get, put e delete. Para que serve o post? O post é uma requisição aí de dados protegida, escondida. Via get, aquilo que aparece na URL, como a gente viu ali no caso do Google Maps, a requisição a gente fez via get. Está lá explícita, está lá no navegador. Via post, não. A gente não vai enxergar dessa forma, mas a gente consegue coletar da mesma forma. Put para quando a gente quer fazer alteração de dados e delete para deletar. Bom, a gente está muito acostumado, quando a gente desenvolve uma aplicação, a estar muito ligado à parte front, à parte de visualização. A maioria das vezes, a gente está mexendo com uma aplicação que tem MVC, tem o view, tem uma página HTML, tem um ponto HTML recebendo as informações processando as informações, exibindo ou recebendo de um formulário, enfim. Quando a gente fala de uma aplicação REST, a gente não tem isso. E como que a gente faz para enviar dados se a gente não vai ter um formuláriozinho desenhado, não vai desenhar uma página .html com um formulário? A gente vai precisar de um desses sisteminhas, e tem entre outros. Você pode fazer requisição via seu URL, que é pelo terminal mesmo. Tem o Postman, o REST Client e o Advanced REST Client. Esse Postman e o Advanced REST Client, eles são do Chrome, você consegue instalar ele no Chrome. E o REST Client é um plugin que você instala no Firefox. Esse SOAP UI é um sistema desktop. Ok? Então, você, através de lá, desenha o corpo, o JSON que você quer solicitar, passa o URL e vai obter alguma resposta. Ok? E o que é necessário para a gente criar uma API REST no Zend Framework? Primeira coisa, você precisa ter o Zend Framework 2 rodando aí na sua máquina, no servidor que você estiver utilizando. Então, depois vocês, quem quiser usar isso, testar isso, baixa lá os slides, seguem esses passos que dá tudo certo. Depois de instalar, Quem de vocês mexe com os F2 aqui? Então, essa parte é tranquila. Para quem não mexe, o que acontece? O Zend Framework 2 tem um arquivo que ele contém um array gigante de configuração. Então, no começo, a gente assusta, bate o olho assim, puxa, o que é isso daqui? São informações que o ZF vai ler para a configuração, basicamente. Então, o nome do arquivo, onde a gente vai fazer a primeira configuração, é o module.config.php. A gente precisa configurar uma rota, que vai ser o endereço, o URL da nossa aplicação. Então, vocês não vão lembrar disso nunca. Assim, agora, depois da palestra, não vou lembrar o que eu mostrei isso, mas alguns pontos que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que é o que está em destaque. O nome da rota ali
Cadê? Aqui. É barra API. O que significa? Tudo vai rodar num barra API, barra alguma coisa. Como eu estou configurando essa rota? Eu estou configurando para ela ter um barra API, barra o nome do meu controller, eventualmente, e, eventualmente, um ID, para a gente conseguir passar quem a gente quer alterar, quem a gente quer listar, enfim. E eu configurei um controller padrão. Uma coisa que a gente vai fazer, por padrão, quando a gente instala o ZF, ele já vem configurado no View Manager para renderizar isso para um arquivo .html, .phml, enfim. Só que, se a gente não vai usar isso, a gente apaga e muda e indica esse Vue.json Strategy. E criar um controller que estenda de Abstract RESTful Controller. O que é esse controller? Ele é do ZF, e ele já tem um tratamento padrão para as requisições HTTP. Posso pegar o controller padrão? O ZF ele tem um controller padrão. Mas por que usar o Abstract RESTful Controller se a minha aplicação vai ser REST? Porque, de repente, ali esse controller seu vai ter só uma requisição via POST. Não vai ter de mais nenhum outro tipo. Você não vai precisar ficar tratando isso separado. Esse próprio controller, ele já trata. Se, de repente, não existir aquela requisição, ele já dá um retorno de método não permitido. Ok? Então, é uma facilidade que a gente acaba tendo. Então, o que está aparecendo aqui? O nome do meu controller é MyRESTController, ele está estendendo ali de Abstract RESTful Controller. Sempre que a gente cria um controller no ZF, nós precisamos registrar naquele arquivo mod.config o controller que eu acabei de criar. Então, registrei, ele já veio por padrão com o index, coloquei o meu ali. E como que ficaria o meu controller? Se eu quiser fazer um tratamento aí, fazer uma coleta uma listagem de dados, eu vou fazer uma requisição via GET. E eu tenho duas possibilidades. Ou eu quero uma lista, né? Ou eu quero um cara só. Quando eu quero uma lista, eu vou tratar isso dentro do getList. Esse método já tem lá no Abstract RESTful Controller. Se eu quiser mudar o comportamento, eu vou buscar dados. Aí você pega e sobrescreve esse método e escreve tudo que você quer que seja feito. Fazer uma busca lá no banco de dados, tratar o que vai ser retornado. O método getList tem o método get, que vai receber um ID, e ele vai tratar, a gente vai usar ele para quando a gente quer retornar ok? Quando a gente quer fazer uma requisição via POST, tem o método create, que vai receber um array de dados, que tudo que foi feito, tudo que a gente pegava antes lá com POST, ali no ZF, a gente já vai receber nesse array de dados. Já vai vir tratadinho no array bonitinho. E aqui dentro, a gente faz as validações, passa isso para dentro de um formulário do ZF, que tem as devidas validações, tudo configurável, ok? E salva no banco de dados. Poxa, esqueci de me atentar num detalhe ali. Como que ficaria o URL nesse caso? Eu não preciso, uma vez que eu já estou usando esse controller, e configurei lá a rota /API para receber um controller, eventualmente, OnID, essa requisição tá muito fácil de eu fazer, não preciso configurar mais nada, htaccess, nem nada. Eu passo ali /API /REST, automaticamente, isso já está tudo configurado no ZF, ele vai entender que aquilo é uma requisição GET e vai entrar nesse método getList. Então, eu não estou passando na URL, eu não estou configurando em mais nenhum outro lugar que esse /API /REST entra dentro do meu getList. Ele já vai entender isso. Se eu passar um barra alguma coisa depois do nome do meu controller, ele identifica que esse é o ID.
e ele vai procurar por esse método get. Então, é uma grande facilidade. Você não precisa criar uma action, nem nada, nem indicar que tal requisição vai para essa action, já é meio pronto. Lá no post é API/REST também, mas muda o tipo de requisição. Antes, eu fiz uma requisição get. E aí, dessa vez, se eu fizer uma requisição via post, quem ele vai procurar? Ele vai procurar o create, automaticamente. E vai receber o array de dados na variável data. Se eu fizer uma requisição... Oi? Se eu fizer uma requisição put, que é para alteração de dados, duas informações eu preciso receber. Preciso receber um ID e preciso receber os dados. Lá no post, a gente só recebe os dados. No caso do update, a gente precisa saber quem a gente quer alterar. Então, quem que ele vai procurar? Na URL precisa estar o ID de quem eu quero alterar. Então, fazendo uma requisição put com ID na URL, onde que ele vai entrar? Dentro desse método update, que recebe dois parâmetros, o ID e o array, e eu consigo fazer todo o tratamento que eu precisar lá dentro. Ok? E delete, que também precisa saber quem vai ser excluído, também precisa passar um ID, então precisa ter uma requisição delete e um ID para entrar nesse método. Uma vez tendo coisas configuradas dentro desse método que vão fazer a exclusão, está feito. O que muda lá na URL? É o tipo de requisição que você está fazendo e se tem um ID ou não. E aí ele vai ser entendido lá dentro do ZF, que tipo de requisição é essa, e aonde que eu preciso onde eu vou tratar essas informações que são esses métodos. Então tem o getList, o get, o update e o delete. E o create, não sei, eu acho que eu falei, né? Bom, tendo isso, algumas coisas a gente vai provavelmente trabalhar, no mínimo, que é o objeto JSON Model, Response, Request e Headers, que são todas essas classes, são classes do ZF. Então, por exemplo, se dentro do meu método... da minha requisição, através da minha requisição get, eu quero retornar uma mensagem, eu posso usar esse objeto JSON Model, e dentro, o que eu vou passar como parâmetro aí, padrão? Um array com o que eu quero retornar. O que isso vai ser convertido? Esse array vai ser convertido para JSON. Como que é a saída disso? Fica desse jeitinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Essa é a interface do Postman, que eu comentei. Então, aqui... Cadê você, mouse? Aqui tem um JSON, do jeito que eu passei lá no objeto JSON Model. Lá eu passei como array, aqui já é um JSON já convertido. Notem que aqui houve uma requisição via get e eu não passei parâmetro. Então, se foi via get, não passei parâmetro, ele procura pelo método getList e lá eu fiz esse retorno do JSON Model. É bem simples. Uma boa prática é a gente indicar o status code da requisição, da resposta. Porque, às vezes, você tem uma aplicação como a nossa, lá na For Linux, que, assim, a nossa parte de back-end é totalmente desacoplada da back-end. Então, tem uma equipe de back-end que trabalha ali com JSON, com uma interface como aquela que eu mostrei, um REST client, um Postman, eu acho que está falando. E tem um outro sistema, que é em AngularJS, que trata todos esses JSONs. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente está fazendo uma transação ali que dá errado, e, por padrão, retorna o código 200, que é o OK.
E aí fica meio complicado para o front entender se alguma coisa aconteceu errada. Porque ele vai ficar validando mensagem. Ah, se a mensagem for essa, deu alguma coisa errada. Então, meio complicado isso para o lado front. Então, por esse motivo, a gente usa os códigos disponíveis do HTTP, que a gente usa bastante. Tem vários que a gente usa bastante. É o código 200, que é o padrão, que é o OK. O 201 a gente retorna quando teve uma requisição post, você salvou os dados bonitinhos, retorna um 201 lá para o front. Um 400, que foi uma requisição errada, incorreta, indevida, de repente ele passou os dados vazios, ou então você fez a validação e não está ok o formulário, tem um campo que ficou faltando preencher, você pode retornar um 400. 401 é para quando eu tenho, a minha aplicação ela é protegida. Então, você conseguiu identificar que não tem ninguém logado. Então, você dá um retorno ali de que não está autorizado. O 403 é para quando você tem uma situação de o usuário não tem acesso àquela página, àquela URL. Então, é importante até você implementar, por questão de segurança, um esquema de autenticação e autorização, para validar a cada requisição se aquele usuário está permitido para fazer aquilo. Não é porque é REST, tem muita gente que fala assim, puxa, a aplicação REST é aberta, não é segura. Não é segura se você não criar ela para ser protegida. Ela precisa ter todos os cuidados que uma aplicação normal tem. Então, valida, fez a requisição. Ah, ele está logado? Beleza, está logado. Ah, mas ele tem autorização? Não, não tem. Não exibe, você pode retornar lá o código 403, que o front já vai saber como tratar isso, assim, sei lá, botar uma paginazinha de não, você não pode, enfim. 404, esse a gente conhece, né, de entrar em site e digitar o URL errado ou ficar fora do ar, not found. O 405 é o que eu comentei com vocês, do porquê usar o Abstract RESTful Controller. Todos aqueles métodos, create, delete, update, getList, todos eles, por padrão, eles vêm com um retorno com esse status code, que é um método não permitido, porque você não configurou ele, de repente você não vai usar na sua aplicação. E o 500, quando deu algum pau, alguma coisa errada, enfim. Acho que a maioria deles a gente já teve algum contato alguma vez. Bom, uma vez que a gente consegue configurar ali o comportamento que a gente quer para aquela requisição HTTP, a gente consegue manipular cabeçalhos e status code. Como que a gente faz isso? Esse controller, ele já tem algumas propriedades que tem o objeto response, de resposta, request, de requisição. Então, quando eu dou um disresponse ali em cima, eu estou acessando esse objeto, e eu tenho um método getHeaders, que entra no objeto de headers, e consigo ali passar alguns parâmetros para configurar, para passar aquele cabeçalho. Nesse caso, o que eu estou indicando? Estou indicando que a minha resposta é content type application/JSON. Poderia ser um text/HTML, poderia ser qualquer outro cabeçalho ali, ok? E eu coloquei uma validação ali, se os dados enviados aí no post estiverem vazios, ele entra nessa condição, e consigo setar o status que eu falei para vocês, que é disresponse, vem o objeto de resposta, set status code, e dentro dele eu indico um daqueles, o 200, se for tudo ok. Nesse caso não foi, é um 400, porque nenhum dado foi enviado, foi feita uma requisição post, não mandou nada, e aí eu quero retornar a mensagem. Então, imagina isso para o front. Ele fez uma requisição, o cara fez uma requisição via post vazia, e na aplicação retorna nenhum dado foi enviado. Como que ele vai ficar tratando isso lá do outro lado? Retorno nenhum dado foi enviado? É bem mais simples ele pegar o status code. Nesse caso, estou passando aqui o 400. Dentro do objeto response tem algumas constantes de classe.
que tem todos esses métodos HTTP para facilitar a vida da gente, e está feito. O que acontece nesse caso? Olha lá na interface, eu fiz uma requisição via post, lá em cima, via post, para minha URL /API/REST, sem nenhum corpo, aqui no body não tem nenhum JSON, nem nada. E olha aqui embaixo a resposta, status 400, e aqui a mensagem que vai ser usada lá para o front exibir para o usuário, ok? Se fosse 200, ia ficar um pouco mais complicado, né? E aqui é mais um exemplo de manipulação aí aliás, manipulação não, setar um status code diferente, que aí, para delete, eu posso tratar diferente do que o próprio controller padrão já tem. Do mesmo jeito, eu posso tratar diferente do que eu fiz aqui. Recebi o ID e disse, você precisa estar logado. De repente, ele não está autorizado, ele não fez login, e eu não vou permitir ele deletar algo na minha aplicação se não tem não tem uma autenticação feita. Aqui é um exemplo como o anterior, também ali, delete /API/REST/1, e está com a mensagem que a gente retornou através do objeto JSON modo. Bom, e aí acho que algumas dúvidas surgem na cabeça de vocês do tipo, poxa, como que vai autenticar? Se eu estiver mexendo com Doctrine, não sei se algum de vocês, o rapaz que mexe com Zef, não sei se ele mexe com Doctrine também, vem aqueles objetos enormes com um monte, vinculados com outros objetos, como que eu resolvo isso para serializar? Então, lá na For Linux, a gente acoplou alguns módulos na nossa aplicação, que é o ZFR Cores. Aliás, limita não, lá eu consigo dizer todas as URLs que vão conseguir, URLs não, todos os localhosts que vão, os hosts que vão conseguir acessar a minha aplicação, porque, que nem ali no caso do Google, ele está aberto ao público. Qualquer um pode ir lá, entrar e ter uma resposta. Mas a minha aplicação é lá da empresa, e eu não vou deixar todo mundo acessar isso, por mais que eu trate ali com status code, com mensagem, não sei o quê. Então, você pode indicar quem vai acessar isso. E também tem uma manipulação padrão de cabeçalhos, então, de repente, todo mundo que entra já tem um cabeçalho, todo mundo que sai tem um cabeçalho, a gente consegue fazer isso através desse módulo. Tem o JWT, que ele faz a autenticação via token, então as coisas a gente não visualiza se não tiver logado, e também não é aquela coisa assim, receber um JSON e vai deixar aquilo trafegando livremente, é via token. Então, passa um token que, se alguém pegar ali no meio da requisição, não vai entender o que é aquilo, está protegido, eu vou conseguir ter segurança dos meus dados. E o JMS Serializer, que é um cara muito bacana, muito legal, para quem trabalha com Doctrine. O que é Doctrine? É um ORM que tem uma série de facilidades. Cada entidade da gente é um objeto, e cada relacionamento tem um outro objeto ali na propriedade. Então, o que aconteceu lá com a gente? A gente queria retornar os dados de uma X entidade, lá, X tabela do banco de dados, que tinha N relacionamentos. Quando a gente mandava serializar isso, exibir ali, converter para JSON, a gente conseguia só converter o primeiro nível. E, às vezes, a gente queria os relacionamentos. A gente não queria ficar fazendo for each ali para criar um array todo bonitinho para poder enviar para o front. Então, a gente achou esse módulo, que é onde você consegue manipular quantos níveis você quer ir, quais são os dados que você quer, porque, inclusive, é uma coisa muito perigosa você liberar um JSON que tem uma pancada de coisa. Inclusive, se vocês derem uma mexida com carinho em alguns sites que têm API REST, às vezes fica coisa demais exibindo que não deveria, como, por exemplo, senha. Ele simplesmente pegou o objeto lá de usuário, serializou,
transformou isso num JSON e tá lá, você olha lá no Fire Debug, consulta lá e fala assim, puxa vida, tá aqui a senha do cara, às vezes nem está salvo criptografado, isso é uma falha de segurança gravíssima. Então, com esse módulo, inclusive, a gente consegue indicar quais são as propriedades que a gente quer excluir, que a gente não quer mostrar na resposta. A gente pode também indicar grupos, por exemplo, o usuário logado vai ter um acesso diferente, o usuário que não está logado, eles vão enxergar uma mesma tabela de banco de dados, digamos assim, só que com privilégios diferentes. Então, a gente consegue configurar grupos de dados. Ó, esses campos aqui vão ser exibidos para o usuário logado, esses grupos não vão ser simplesmente com anotação. Bem simples, bem prático, e isso ajudou a gente na produtividade. Acabaram de lançar aí a PSR7, então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, que vai tratar essas aplicações via REST, ok? Quais são as boas práticas. E também tem um carinha que estão falando aí já há algum tempo, a API Agility, que é uma interface que a Zend criou para criar a API de forma, como o próprio nome diz, de maneira ágil. Então, tem algumas facilidades, você consegue gerenciar versão, criar ali o que a gente fez de controller. Esse foi um exemplo bem simples de controller, mas, de repente, você está criando N controllers para tratar ali, para fazer CRUD de várias tabelas aí da aplicação de vocês. Fazendo com a API Agility é bem fácil aquilo ali, mais simples ainda do que a gente viu. Ele, inclusive, vai ser acoplado à próxima versão do ZF, no ZF13 ele já vai vir junto. Então, é uma coisa bem legal nesse mundo REST aí no ZF. Ok? E aí, gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Oi? Oi, eu posso criar a aplicação, um controller respondendo REST e os demais continuando respondendo HTML para eu manter o mesmo projeto, tanto com um cliente web quanto um cliente REST? Consegue sim. Lá naquele View Manager, ali naquele caso, a gente só está o JSON Strategy. Você pode ter os dois ali. E o seu controller que vai ser REST, você vai estender de Abstract RESTful Controller, e o outro do Abstract Controller padrão. E, inclusive, nesse daqui, você não é obrigado a usar só esses métodos padrão. Você pode criar novas actions, de repente, renderizar para o que você quer. Tá, e se eu criar um método a mais, aí, por exemplo, aí como é que ele faz o mapeamento na URL? Você vai criar o método e o finalzinho dele vai ser action. E ele vai, por exemplo, test action. Então, se ali na URL, ao invés de eu passar o ID, passar teste, ele vai entrar dentro daquele método. Ah, tá, ele já vai entender que aquele teste não é um ID, como seria esperado, e ele vai mapear para o método que existe ali embaixo. Isso, tá certo. Exatamente. Obrigado, hein? Por nada. Eu não sei se vocês já tiveram esse problema, se já endereçaram esse problema. Quando recebe um dado ali para persistir, alguém já pode ter alterado aquele dado. Ou seja, tu consultou o dado, né, uma API, a API de read. Aí, quando tu foi fazer o update, o dado já tinha sido alterado. Ou seja, tem que ter um controle de versionamento daquele dado, né? O Zend, ele tem alguma coisa, esse framework que ele endereça isso, ou é o programador que tem que cuidar desse detalhe? Eu não entendi essa pergunta, desculpa. Tu fez o read do dado, né? Recebeu uma versão daquele dado. Aí tu alterou e mandou persistir via API. Quando tu persistiu, já tinha outra pessoa que já tinha persistido, por exemplo. Então, tu está persistindo em cima de um dado que já não é mais, né, digamos que tu somou alguma coisa em algum campo, etc. Então, tem que dar um erro de versionamento daquele dado, né?
tu tem que ler de novo aquele dado, é tipo um lock otimista, né? Um lock. Então, teria que fazer um teste. Não sei se vocês já chegaram a ter esse problema, ou endereçar essa solução, enfim. De ter duas requisições iguais para o mesmo dado e um fazer diferente do outro? Um ter os dados diferentes do outro? É o problema das APIs, né? Tu lê o dado, né? Faz soma alguma coisa naquele valor que tu acabou de ler e persiste. Mas alguém já pode ter persistido aquele valor. Então, esse gerenciamento quem vai fazer mais é o banco de dados, né? São requisições diferentes. Por mais que veio de um mesmo meio, ali da aplicação para o banco de dados, são requisições diferentes. Então, provavelmente, nesse caso, eles vão ter respostas diferentes também. Não sei se a gente... minha pergunta seria se de repente vocês já tivessem chegado nesse problema, endereçar em algum header, alguma coisa. A gente não teve. Esse tipo de problema a gente não teve, assim. Bom, e o token de segurança está trafegando nos headers, né? Vocês trafegam depois do login, depois da autenticação. Vocês usam o alt token? Se é aquele header alt token ou vocês usam a gente usa a autenticação feita via token e a gente usa dentro do WT, ele é feito com o OAuth 2. Certo. Então, está seguro ali. Boa tarde. Boa tarde. E para passagem de parâmetros no método GET, quando eu quiser mais de um campo, por exemplo, lá está o ID, eu quero, além dele, alguma outra coisa, ou 20 coisas. Do mesmo jeito. Abrir os brackets ali. Do mesmo jeitinho. E aí, o que acontece? Você tem um objeto request, que é da requisição, e lá você consegue dizer o seguinte: eu quero esse cara. Você está passando, nome, telefone, ali, só uma exposição ali na URL. Aí você consegue dizer assim, quero o telefone e quero o nome. Você consegue receber esse objeto, ele separa cada uma dessas partezinhas que você passou via URL e vem numa variável. Mais alguém? Bom, eu acho que acabou nosso tempo. Vocês receberam as filipetas. Nós vamos sortear 2 cursos da For Linux, o primeiro da formação de PHP e um elefante. Todo mundo entregou?